O senador Marco Rubio disse que outras pessoas também vieram falar sobre OVNIs, além do denunciante David Grusch. Essas pessoas têm informações de primeira mão sobre esses eventos e algumas delas são conhecidas pelo público. Estamos tentando reunir o máximo de informações possível, mas é importante proteger essas pessoas, muitas das quais ainda trabalham no governo. Essas pessoas têm medo de perder seus empregos, suas autorizações de segurança e prejudicar suas carreiras. Além disso, algumas têm medo de sofrer algum tipo de dano. Não posso dizer se elas são ou não confiáveis, pois não temos provas. Mas algumas das coisas que elas afirmam vão além do que já vimos antes. James Comer anunciou uma investigação após as revelações de David Grusch. Essa investigação será conduzida por representantes do Partido Republicano. Muitas pessoas concordam com Rubio de que algo sério está acontecendo, já que tantas pessoas credíveis estão dispostas a testemunhar. Isso justifica a realização de uma audiência, mas ainda não sabemos quem irá testemunhar. Ainda não sabemos quem vai testemunhar ou os detalhes disso, mas esperamos que alguém com conhecimento direto sobre os fatos se apresente. Seria ótimo se essa pessoa trouxesse provas concretas, como uma embarcação alienígena intacta, pedaços dela ou até mesmo material biológico. O senador Rubio também mencionou as dificuldades de fazer com que essas pessoas com conhecimento direto falem. Elas têm medo de perder seus empregos ou autorizações de segurança, e temem que isso seja interpretado como um problema psicológico. No entanto, se alguém puder comprovar que o governo dos Estados Unidos tem conhecimento ou posse de uma embarcação ou restos alienígenas, essa pessoa provavelmente será valorizada profissionalmente. É importante não ter medo e buscar a verdade. Sobre a pergunta dos republicanos liderando esse esforço, o Partido Republicano geralmente é mais cético em relação a instituições e estabelecimentos. Isso é algo recente como ponto de destaque no partido, mas não é surpreendente, considerando a postura geral dos republicanos. No entanto, é importante observar que o interesse em alienígenas não deve ser confundido com teorias da conspiração, como a do vazamento de laboratório. São assuntos diferentes que ocupam espaços diferentes na mente das pessoas. O envolvimento político pode variar, mas o interesse em alienígenas não tem uma dimensão partidária específica. Algumas pessoas acreditam que um partido político tem mais interesse em distrações do que o outro. É interessante, concordo. Não acho que os alienígenas sejam realmente um problema. A questão dos OVNIs não deve ser ligada a um partido específico, mas parece estar acontecendo agora. Não consigo pensar em nenhum democrata que tenha se pronunciado sobre esses assuntos. Vale lembrar que Harry Reid, de Nevada, tinha interesse nesse tipo de assunto. Mas não sabemos como os democratas em geral se sentem atualmente. Parece que o público democrata não está tão interessado nisso como antes. Antes, não havia divisão partidária, mas ao longo do tempo, as pessoas que se importam muito com esse assunto estão se alinhando mais ao Partido Republicano. Os filmes recentes sobre alienígenas, como Nope e Asteroid City de Wes Anderson, podem ter uma mensagem mais liberal. São filmes nostálgicos sobre alienígenas. Ainda não vi Nope, mas parece ser um filme contemporâneo. Fiquei curioso para saber sua opinião.